Bairro Uirapuru, Altamira, sábado, 16 de novembro, pouco antes do meio-dia. O volume de fumaça que de repente surgiu para além dos telhados da residência era a constatação que o pior estava acontecendo. A casa em chamas também estava abrigando naquele exato momento 2 irmãos. O adolescente Valderson Orlando, de 14 anos, e o Nicolas Gabriel, de apenas 5 anos de idade. Vizinhos ainda tentaram fazer alguma coisa, mas a situação era de risco eminente de morte. 7 minutos depois, chegam os bombeiros com todo o aparato de socorro. A informação inicial que chegou, que não se tinha vítima, que é uma pergunta que a gente faz na nossa comunicação, se há vítima na casa, a priori disseram que não tinha, mas chegando no local, alguém informou para o nosso comando de socorro que possivelmente tinha uma vítima no local. Ao entrar no banheiro da residência, constataram a presença de 2 vítimas, né? Uma criança e uma adolescente, 5 e 15 anos. Infelizmente, houve essa fatalidade nessa ocorrência. O Corpo de Bombeiros lamenta pela perda. Fizemos o que foi possível, combatemos o incêndio, conseguimos debelar, mas infelizmente as 2 vítimas que estavam na residência não conseguiram se salvar, né? Restou o trabalho imediato de contenção do incêndio. A mãe das crianças, G.L. Pinto, estava no trabalho. É funcionária de um quiosque nas dependências do Xingu Praia Clube. Esse foi o percurso que fez ao ser avisada que a casa estava em chamas. Essa mulher que se atira nos braços de G.L. é uma das irmãs que mora na parte dos fundos da casa. Ela imaginava que a irmã também estava morta. E naquele momento eu pensei que ela também estava com os meninos lá dentro. Eu pensei que estavam os 3 lá. Tanto que nós ficamos gritando GL, GL, GL várias vezes e não ouvimos nada. Aí às vezes nós também se acalmava, que todo mundo falava que não tinha ninguém lá. Que nós pensávamos que ela tinha saído com os meninos. Aí quando nós saímos lá da casa, assim que nós vimos o fogo, né? Minha irmã viu o fogo. A gente saiu pelo lado que era a igreja, né? Nós saímos. Aí nós começamos a gritar na janela, que tem uma janela. Nós gritamos e a fumaça estava vindo. Aí o tanto que nós ainda a fumaça estava saindo, porque nós estava gritando ali, chamando ela. Chamando os meninozinhos e ninguém respondia. A gente estava assim, na hora assim, a gente pensou, não tem ninguém aqui. E aí o fogo estava intenso lá dentro, não tinha como entrar? Não tinha. O tanto que quando abriu a porta da frente da casa mesmo, a fumaça veio para cima do teto na hora. A fumaça veio com tudo. E a gente pensava, não, a gente não tem ninguém aí. Até porque a bicicleta dela não estava mais lá. Nicolas e Valderson não foram carbonizados. A provável causa-morte é por asfixia, devido à inalação de grande quantidade de fumaça tóxica e calor excessivo, provocado pelas chamas. Do alto agora, é possível ver que o foco principal do incêndio foi exatamente no cômodo da casa onde estavam os 2 garotos. Peritos do Instituto Médico Legal trabalham agora para identificar a causa da tragédia. A perícia, ela continua acontecendo aqui na residência. Nós tivemos autorização dos peritos para acompanhar esse trabalho e a gente tem a intenção aqui de mostrar um pouco da dinâmica estrutural que envolvia esta casa. Então vamos entrar aqui, porque é o seguinte, para começar, aqui é uma casa só, no entanto dividia em 2. Aqui na frente morava então a GL com o Nicolas e o Valderson, os 2 garotos que morreram nesse incêndio, e na parte dos fundos morava a irmã dela com o esposo e mais 4 filhos. Aqui você observa que o fogo não destruiu totalmente a residência, porque não foi aqui na parte da cozinha e da sala que aconteceu o incêndio. Nós vamos mostrar isso depois, mais adiante na nossa reportagem. O que nós queremos mostrar agora aqui, então, é que aqui terminava a casa da GL, tá bom? Essa porta aqui, ela estava trancada, né? Tanto é que ela foi arrombada aqui, dá para ver que foi arrombada pelo Corpo de Bombeiros. E aqui começa uma outra residência onde morava a irmã da GL, o esposo e mais 4 filhos. Essa porta, ela era trancada. A outra via de acesso a essa residência dos fundos era exatamente aqui, que era fechado com um compensado. Inclusive, na hora do incêndio, a irmã da GL e os filhos estavam aqui nos fundos, na parte dos fundos da casa, e conseguiram escapar saindo também pela porta dos fundos. Os 2 meninos que estavam aqui na residência, dentro aqui da parte do quarto, eles não conseguiram sair e o único jeito foi adentrar para dentro
do banheiro da residência. Onde o fogo atingiu, o que se vê é destruição total. Até o reboco nas paredes se soltou com a intensidade do calor. Peritos fazem uma coleta minuciosa de materiais para chegar a uma conclusão técnica. A Polícia Civil acompanhou a perícia. O trabalho da Polícia Civil vai ser justamente identificar as causas do incêndio, né? De tratar-se de um incêndio criminoso ou não. E para isso é fundamental o trabalho dos colegas da Polícia Científica e com laudos em mãos a gente pode tirar as devidas conclusões e remeter tudo à Justiça. O inquérito tem um prazo de 30 dias para ser concluído, mas assim que os resultados da perícia ficarem prontos, a minha intenção é concluir esse inquérito o mais rápido possível. São cenas que remetem muita dor e tristeza, né? A família, a população como um todo e a gente como profissional também da segurança pública. Uma pergunta a ser respondida é o que levou os dois irmãos a se refugiarem dentro do banheiro ao invés de correr para fora. As janelas todas possuem grades. Aqui é o banheiro da casa onde os dois garotos foram encontrados já mortos. Eles estavam exatamente aqui nesse local no chão, aqui, ó, os dois deitados ao lado do cão, que também estava com eles dentro da residência. Na hora, eles entraram aqui dentro do banheiro, ligaram o chuveiro e aqui estava caindo água. Você pode observar que esta parte do banheiro, ela não foi tomada pelas chamas, ela não foi consumida pelas chamas. No entanto, se você observar o ambiente totalmente confinado e todo com essa coloração bastante escura, isso aqui é só fuligem, é a fumaça. Imagine a intensidade do calor e da fumaça que estava presa aqui dentro e eles respirando isso e que foi inclusive a causa-morte. Bom, aqui é o quarto onde os garotos estavam hipoteticamente. Esse aqui é o violão em que o Valderson tocava, segundo aqui os vizinhos, ele gostava muito de tocar violão, inclusive bateria. Essa aqui é a cama onde eles estavam, porque segundo relatos da própria mãe, por volta de 10 horas, quando ela saiu para trabalhar, os dois ficaram aqui, nessa cama. Ela ainda falou com eles, eles estavam meio sonolentos e possivelmente tenham continuado dormindo aqui. Aqui nesse cantinho, quando a perícia chegou, encontrou uma extensão muito simples aqui nesse cantinho. Nessa extensão que estava aqui, que foi retirada para a perícia, estava acoplada nela um ventilador e 2 carregadores de celulares. O ventilador estava aqui em cima dessa cadeira, você pode ver que ainda tem pedaços de fios aqui. O que sobrou do ventilador, os peritos levaram para o Instituto Médico Legal. Esse televisor também estava conectado a essa extensão. Então nós tínhamos aqui no mínimo 4, 5 objetos eletrônicos acoplados numa única extensão em cima da cama, que é, querendo ou não, material inflamável, e todos esses equipamentos estavam aqui, ó. Pode vir mais para cá, meu cinegrafista José Ribamar. Essa extensão estava aqui, ó, na rede elétrica acoplada bem aqui, e hipoteticamente, é uma hipótese dos peritos, é que possivelmente o fogo tenha começado a se debelar exatamente aqui, tomando conta dessa parte da estrutura da casa e da porta. Fator esse que possivelmente fez com que os dois garotos não saíssem e, pelo contrário, fosse para dentro do banheiro. Visualmente é possível identificar que a fiação da instalação elétrica era fora do recomendado, além de pouquíssimas tomadas pela casa, resultando na necessidade de utilizar a extensão para funcionar aparelhos elétricos. Esse levantamento inicialmente, ele é um levantamento de local de crime com cadáver, né? É uma solicitação da delegacia para fazer esse levantamento e constatou-se que é resultante de um incêndio. Então entra uma análise conjunta com a engenharia forense para fazer, primeiramente, a parte de local de crime, levantamento das vítimas, identificação, perinecroscópio da vítima para ver como é que ela foi encontrada, qual é a causa-morte depois e um exame de necropsia. E complementarmente a gente vem com um exame de engenharia para fazer a análise do acidente, do incêndio, as causas que podem ter gerado esse incêndio. Quais são as causas possíveis de um incêndio? Causas naturais, causas por fenômenos elétricos, causas acidentais e causas intencionais. Então a gente faz a análise completa de todas essas hipóteses e vem descartando aquelas que a gente não encontra vestígio relacionado. Então a gente descarta a hipótese de causas naturais porque a gente não viu condições que pudessem gerar uma combustão espontânea.
Em segundo lugar, a gente vem para as causas intencionais, e a gente também não encontra essas causas que possam indicar um incêndio criminoso, e a gente começa a entrar naquela parte de acidente e por qual motivo seria esse acidente. A gente encontrou alguns equipamentos elétricos, aqui, alguns vestígios relacionados a fenômenos elétricos, coletamos, já fizemos uma análise preliminar na cena, e agora o próximo passo é analisar no laboratório esses equipamentos que a gente coletou. Quando você tem uma instalação bem dimensionada, quando acontece, por exemplo, uma sobrecarga, um curto-circuito, se tiver bem instalado por um profissional, essa instalação ela mesmo vai ter mecanismo de proteção. Então, por exemplo, é um disjuntor que vai desarmar, que ele vai impedir, quando ele detectar um superaquecimento na rede, ele mesmo se desarma, entendeu? Então, Vocês encontraram esse tipo de proteção aqui? infelizmente não. Apesar da perícia estar ainda na coleta de dados para posterior resultado oficial, a hipótese de superaquecimento da rede elétrica é a causa mais provável da tragédia. Um alerta para quem mora em residências com instalação antiga e fora dos padrões de segurança. Um alerta para ter cuidado com as instalações elétricas, com os seus circuitos, para saber se está bem dimensionado, porque infelizmente a realidade das casas hoje em dia é que a maioria não atende às normas. Então fica aquela condição insegura, que a qualquer momento, qualquer perturbação, qualquer anomalia numa rede elétrica pode eclodir um incêndio.